Pessoas comuns só acreditam no possível. Pessoas extraordinárias não visualizam o que é possível ou provável, e sim o que é impossível. E ao visualizar o impossível, elas começam a vê-lo como possível. Essa é uma frase bem interessante que eu vi há pouco tempo num livro chamado O Milagre da Manhã. E aí, tudo bem? Eu sou Everton Patrício da Império Software, da Empreender de Verdade. E nesse vídeo eu começo uma sequência de vídeos, uma série de vídeos bastante interessante que daqui a pouquinho eu te conto mais sobre os detalhes. Por enquanto, vamos continuar aqui com o raciocínio desse livro, O Milagre da Manhã. Seguinte, eles contam, poucas páginas depois, que o ator Jim Carrey, que inclusive é um ator bem conhecido, norte-americano, eles contam que especificamente em 1987 ele fez um cheque para si mesmo no valor de 10 milhões de dólares. Esse cheque ele tinha a data de 1995 e estava escrito no cheque pelos serviços de atuação prestados. E o curioso nessa história é que ele recebeu um cheque com esse valor no ano de 1994 pelo papel que ele prestou no filme Debbie e Lloyd. E antes de você começar pensando, mas isso é besteira, isso é coisa que não existe, de quem não tem experiência prática, de quem não tem empresa, nunca empreendeu, eu gostaria de te dizer também que esse é o raciocínio do Flávio Augusto da Silva, que é fundador da WhatsApp, que está à frente do time Orlando City. Ele fez a aquisição do Orlando City, construiu um estádio de futebol para poder ficar à frente do time. E ele tem um conceito bastante interessante chamado cheque pré-datado. Olha, curiosamente, é muito similar à história aqui do Jim Carrey. E ele diz o seguinte: se você tivesse um cheque de 10 milhões de reais hoje, será que isso modificaria as suas ações, os seus pensamentos e os seus planejamentos que você faria de hoje até o dia em que você receberia o dinheiro? Muito provavelmente sim, não é verdade? E engraçado, curioso que isso está de acordo com um raciocínio também bem interessante que eu aprendi em duas fontes legais, em duas fontes bastante renomadas. Uma delas é um curso do Sebrae chamado Empretec, que eu aconselho fortemente que você o faça, se você tiver oportunidade, quando você tiver oportunidade. E a outra fonte é o Dr. Laí Ribeiro, autor de diversos best-sellers, que eu aconselho também que você assista os vídeos dele, que você leia os livros, quando você puder, se você encontrar essa possibilidade. E o raciocínio é esse aqui: tudo o que você faz hoje é o que determina quem você será e o que você receberá amanhã. Gostou da introdução? Então chega junto que a partir de agora a gente vai encontrar bastante conteúdo bem legal e que com certeza vai te ajudar muito de agora em diante. Seguinte, eu não sei se você já assistiu, se você assiste ou se você pelo menos já ouviu falar em uma série da Netflix chamada A Terra Prometida. Ou pelo menos foi na Netflix que eu assisti, inclusive, várias vezes. É a série do Josué e da Aruna, caso você ainda não tenha lembrado que série é essa. Então essa série, ela tem a tenda do seu Elias. E o seu Elias, nessa história, ele é um comerciante. Veja que essa é a tenda onde ele faz os negócios dele. E aqui, juntamente com a filha dele, com a Jéssica, ele está recebendo um cliente. E veja que ao receber o cliente, ele está mostrando os produtos, ele está exibindo os produtos e ele está, muito provavelmente na conversa, utilizando argumentos para convencer de alguma forma o cliente a fazer a aquisição que ele deseja ou que ele precisa. E eu quero identificar junto com você também alguns padrões. Perceba que aqui há alguns produtos aqui nas paredes, eu não sei se eu posso chamar de paredes, mas vamos chamá-las de paredes pelo menos temporariamente.
Veja que existem também aqui algumas espécies de balcões onde os produtos estão expostos. E eu queria, com base nessa cena aqui, com base nessa imagem, perguntar para você o seguinte: qual é a diferença, veja bem, qual é a diferença entre a tenda do Elias e a grande maioria das pequenas empresas atuais? Pense comigo, reflita comigo, qual é a diferença? Na minha opinião, pelo menos a princípio, pode ser que você me convença ao contrário, se você tiver alguma opinião diferente ao terminar de assistir esse vídeo, espero que você termine de assistir. Então, ao terminar de assistir esse vídeo, comente lá nos comentários, mas na minha opinião, pelo menos até o momento, é basicamente nenhuma. E veja essa pequena comparação aqui, vamos verificar. Veja que a tenda do seu Elias, ela precisava receber os clientes no ponto físico para poder vender. Se o seu Elias não recebesse os clientes fisicamente na tenda dele, ele não tinha como fazer as vendas, concorda? Da mesma forma, as pequenas empresas de hoje, e diga-se de passagem, muitas empresas grandes também, elas também precisam receber os clientes no ponto físico para poder fazer as vendas, para poder efetuar as vendas. Se não receberem os clientes no ponto físico, é muito difícil, ou se não, não há possibilidade nenhuma de conseguir fazer as vendas. Um outro ponto que eu observei é que aqui na tenda do seu Elias, os produtos são expostos no ponto físico para o cliente observar e analisar esses produtos. E nas pequenas empresas, como será? Veja que geralmente os produtos também são expostos no ponto físico para os clientes observarem, analisarem e então tomarem a decisão de compra. Um terceiro ponto bastante interessante aqui é que o atendimento por parte de alguém da empresa, no caso aqui da tenda do seu Elias, para sanar dúvidas e até incentivar a venda, era absolutamente essencial para a concretização do negócio. E aqui, no contexto das pequenas empresas, basicamente é a mesma coisa ou não é? Ou é de outra forma? Eu acredito, ou pelo menos eu observo, que um grande número de empresas pequenas, o atendimento por parte de alguém da empresa é absolutamente fundamental para sanar dúvidas e até incentivar a venda. E até incentivar a venda é essencial para a concretização dos negócios, para a concretização do negócio, que é especificamente a venda, né? E eu queria refletir com você o que é que isso tem a ver, o que é que comparar a tenda do seu Elias com as pequenas empresas de hoje tem a ver com o que está acontecendo hoje, por exemplo, ou com o que aconteceu com a grande maioria das pequenas empresas após a pandemia. O que eu quero te mostrar é exatamente isso. Veja, esse aqui é um cenário padrão da grande maioria das pequenas empresas após o surgimento da pandemia. Veja que nesse cenário tem uma pessoa correndo ali que inclusive nem sei se era para estar correndo, já que é para ficar em casa, mas pelo menos aqui ela não está correndo perigo não, já que ela não está próxima de outras pessoas. Bom, mas isso fica para depois. A questão que eu quero raciocinar junto com você é essa aqui. Veja que todas as empresas estão fechadas. Isso significa dizer que muito provavelmente elas não estão fazendo negócios, elas não estão funcionando, elas não estão emitindo notas fiscais. Paralelamente, pelo menos eu não sei se você percebeu, mas eu percebi que eu tenho visto muitas propagandas, muitos anúncios de grandes empresas, como a Magazine Luiza, como as lojas americanas, especificamente falando do e-commerce deles. E veja, a ordem é para que as empresas essenciais fiquem fechadas. E veja que o Magazine Luiza aqui, ele está vendendo smartphones, está vendendo TVs. Mas smartphone e TV são produtos essenciais?
Certamente não. Mas então por que que o Magazine Luiza, por que que os grandes e-commerces continuam vendendo esses produtos e as pequenas empresas não continuam vendendo seus produtos, que pelo menos em grande parte, em grande maioria, não são essenciais? Simplesmente porque a ordem é evitar aglomerações. Então, se as pequenas empresas ficam abertas, se as pequenas empresas recebem em seus estabelecimentos os seus clientes, elas estão servindo de concentradoras de pessoas, elas estão servindo justamente para promover aglomerações. E veja que quando os e-commerces vendem pela internet, seja através do site ou do aplicativo, elas não estão promovendo aglomerações, pois elas não estão chamando os clientes para locais físicos em específico. E é por isso que eles continuam com a possibilidade de funcionarem normalmente. E de início, eu até pensei o seguinte, veja que a grande maior parte das empresas, das pequenas empresas pelo menos, está fechada não é especificamente por conta da pandemia, né? E se fosse por conta da pandemia, essas outras empresas também teriam fechado. A culpa, digamos assim, o problema que fez com que essas pequenas empresas ficassem fechadas é a falta de uma coisa chamada transformação digital. E eu quero verificar com você se de fato é especificamente uma culpa, se é um problema ou se é a única causa. Mas primeiramente eu quero refletir com você o que é transformação digital. Em outros vídeos eu já comentei, eu já expliquei aqui, nós temos até inclusive 2 artigos muito bons que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, mas eu elaborei um outro raciocínio bem interessante que eu acredito que você vai gostar. É o seguinte, nós temos aqui do lado esquerdo, pelo menos do meu lado esquerdo aqui, nós temos 2 relógios. Um relógio analógico e um relógio digital. E nesses 2 relógios aqui, nós temos um processo chamado de digitalização. Veja que um relógio ele deixou de ser analógico e ele passou a ter basicamente as mesmas funções, porém sendo digital. Então isso nós chamamos de digitalização. O processo de transformação digital é absolutamente diferente. O processo de transformação digital, ele consiste não somente em promover que a sua empresa faça o que ela já faz hoje, analogicamente, promover para que ela faça digitalmente, mas o processo de transformação digital significa repensar todo o modelo de negócios da sua empresa a partir do ponto de vista digital. E quando a gente tem um processo de transformação digital, a gente tem exatamente isso aqui. Veja que nós temos de um lado um relógio comum, e do outro lado nós temos o Apple Watch, que ele não é apenas um relógio comum, ele tem diversas outras funções, ele tem um acelerômetro, ele tem um contador de passos, ele pode contar os batimentos cardíacos, ele pode trocar informações com o seu smartphone e uma lista de outras informações de outras funcionalidades que você muito provavelmente já deve saber. Então veja, a gente nem pode sequer chamar o Apple Watch de um relógio, concorda? Então veja, desse outro lado, esse relógio digital, sim, ele pode simplesmente ser chamado de relógio. Então, o processo de digitalização é completamente diferente do processo de transformação digital. E eu gostaria de dar sequência nesse raciocínio para te mostrar uma coisa. Hoje muitas empresas acreditam que para que elas possam ser competitivas no mundo digital, basta para elas criarem, por exemplo, um perfil nas redes sociais. Como muitas empresas criam um perfil no Instagram, por exemplo, dizem, não, eu já tenho um perfil no Instagram. Muitas pessoas já chegam para a minha empresa através do Instagram, eu já faço muitas vendas através dele. E o complicado é que se você não entende o que você está fazendo, você muito provavelmente vai fazer uma digitalização ao invés de um processo de transformação digital. Veja que aqui
eu tirei essa imagem aqui para servir de exemplo para você. E veja que aqui nós temos um perfil no Instagram, eu removi aqui a logomarca, obviamente para não identificar por questões éticas. Mas veja que essa empresa, ela praticamente só coloca, tinha algumas postagens aqui de felicitação, de datas comemorativas, mas basicamente ela só posta imagens aqui dos produtos e os preços. E ela diz oferta, 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 custa tanto, promoção, 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 oferta, oferta, oferta. Então, se sua empresa só faz isso também, se a única coisa que sua empresa faz é dizer oferta, 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 eu convido você a repensar seriamente as ações da sua empresa. Principalmente pelo fato de que esse não é o local ideal, esse não é o local específico para fazer esse tipo de ação. Uma rede social como o Instagram, por exemplo, é para você possibilitar que as empresas se aproximem, que as pessoas se aproximem da sua empresa. É para estreitar o vínculo entre empresas e pessoas, não é para vender. Vender é um processo à parte. Imagine, é como se uma pessoa entrasse. Vamos comparar com o mundo real. É como se você estivesse na calçada da sua empresa e estivesse passando uma pessoa e você agarrasse no braço dela e ei, oferta, oferta, vende, vende, eu estou vendendo esse produto, ele custa tanto. Veja que a pessoa vai ficar com medo, a pessoa vai ficar assustada, não é verdade? Sem contar que esse tipo de ação também, além disso, não é interessante. Tem um outro vídeo que eu raciocinei também, que quando sua empresa apenas diz oferta, 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 é que sua empresa pensa apenas nela. É como uma pessoa, como um amigo seu, que toda vida que vê você, toda vida que te vê, ele vai pedir um valor emprestado, ele vai pedir um dinheiro emprestado. Então, se todas as vezes que você encontra com esse amigo, ele te pede um valor emprestado, na próxima vez que você avistar esse amigo de longe, pelo menos, você vai procurar ir por outro caminho, na verdade, porque você vai tentar evitar o desprazer de esse teu amigo pedir dinheiro emprestado para você mais uma vez. Veja que isso é absolutamente o que acontece com os comerciais de TV. Não sei se você ainda assiste TV, normalmente os canais abertos, mas veja que quando você está assistindo algum filme que começam os comerciais, você se levanta e vai tomar alguma água, você vai tomar um suco, vai ao banheiro, vai fazer qualquer coisa, mas você não fica assistindo os comerciais, muito provavelmente. Ou se você fica sentado no sofá assistindo, você pega o teu smartphone e você vai ver as tuas redes sociais ou fazer qualquer outra coisa, menos ver os comerciais. Então, se uma empresa falar dos preços dela, e ela somente fazer isso, classificado como uma coisa que não tem valor, que não atrai a atenção do cliente, por que que você pega a tua rede social? Por que que você pega o teu perfil no Instagram? Por que que você pega o teu perfil no Facebook e você lota de preços? Vende-se, 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 promoção, promoção, promoção. Veja, redes sociais é para você estreitar o relacionamento com o seu cliente, não é para você vender. A venda ela vai ser feita em outro momento, em um outro local. Em uma página, por exemplo, de um produto em específico que resolve um problema específico do teu cliente. Um outro problema é que quando eu entro em um perfil que tem uma porrada de produtos e preços aqui, eu vejo como uma metralhadora, o cara está metralhando a minha cabeça com os produtos e com os preços dele. E eu vou sair daqui rapidinho, né? Por outro lado, se ele me abordasse e demonstrasse um problema que eu tenho e propusesse uma solução dele para resolver o meu problema ou qualquer outra solução, seria bem mais atrativo para eu tentar fechar negócio com essa empresa. Concorda? Então vamos lá, só para você entender que fazer um perfil em uma rede social está extremamente longe de ser o suficiente para você se adaptar ao mundo digital, eu vou utilizar como exemplo uma pizzaria chamada Domino's que passou por esse processo de transformação digital e que eu comento aqui nesse vídeo, tendências de mercado no Vale do Silício e sua relação com micro e pequenas empresas no Brasil.
É um vídeo que está disponível gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube e eu indico fortemente de você assisti-lo. E veja que a Domino's é o seguinte, ela está disponível, ela está à disposição, ela está acessível para receber pedidos dos clientes através do Apple Watch, através do Google Home, através da Alexa, através do site, através do sistema inteligente do carro, através do Twitter, através do Facebook e quem sabe de quais outros meios a mais. Ela não está disponível para receber os pedidos dos clientes. Então o que eu quero raciocinar com você é o seguinte, veja que somente fazer um perfil no Instagram, mesmo que você não utilize para metralhar o cliente com preços, mesmo que você utilize de forma adequada, somente fazer um perfil no Instagram está muito longe de ser o ideal, está muito longe de ser o bom para a sua empresa ser competitiva digitalmente. Não é só fazendo uma comparação aqui com a Domino's, que passou pelo processo de transformação digital adequadamente, ou pelo menos está passando ainda. E para te dar um outro exemplo bastante interessante, eu gostaria de citar para você também a Magazine Luiza. Olha só o que eu retirei do site na manhã em que eu finalizei esses slides aqui. Olha só essa informação que eu tirei do próprio site deles. O nosso objetivo é transformar o Magazine Luiza, passando de uma empresa de varejo tradicional com uma forte plataforma digital para uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Então veja que é exatamente o contrário do que a grande maioria das empresas faz. Veja que não é você ter uma empresa física e você criar pontos digitais. Veja que o processo de transformação digital é você repensar o modelo de negócios da sua empresa por completo, de um ponto de vista digital, e você pensar, se eu preciso de alguma forma, de algum ponto analógico para a minha empresa, então deixe-me começar pelo ponto de vista digital, para que eu volte por extensões analógicas, por braços analógicos, para eu poder chegar até o meu cliente através desses braços analógicos. Então, não é de baixo para cima, não é do analógico para o digital, é do digital para o analógico. E quando você entende isso, quando você entende dessa forma, toda a estratégia, toda a abordagem de digitalização da sua empresa, ou melhor dizer, não de digitalização, mas de transformação digital da sua empresa muda completamente. No entanto, há um grande problema que faz com que as pequenas empresas e as grandes empresas também tenham uma grande dificuldade de passar por esse processo de transformação digital. E o problema não é tecnológico, o problema não são ferramentas, o problema não é dinheiro, pelo menos na maior parte das vezes em que as empresas se propõem a passar por esse processo ou se propuseram no passado. O problema é o mindset, o problema é a mentalidade dos empreendedores. O problema é que muitos deles dizem, nós sempre fizemos dessa forma, então vamos continuar fazendo dessa forma. E às vezes não é nem prepotência, às vezes não é nem arrogância, ou simplesmente falta de conhecimentos ou insistência em continuar no erro. O problema às vezes é simplesmente medo. Medo da mudança, receio de mudar. Deixar um cenário no qual você conhece, um cenário qual você conhece, que você já conhece todas as técnicas, que você já se dá bem, que você controla, que você domina há décadas, e você ir para um outro cenário completamente novo, um cenário que você não domina, um cenário desconhecido. Isso de fato deixa muitas pessoas receiosas. O ser humano, ele é um ser que tem medo de mudanças, ele é um ser que receia todo e qualquer tipo de mudanças e muitas vezes ele faz de tudo para evitar as mudanças.
Porém, o problema não está somente nos empresários, porém, o problema não está somente nos empreendedores, mas está também nos profissionais. Assim como existe o problema do mindset, de um mindset errado, de um mindset incorreto ou de um mindset desatualizado em muitos empreendedores, há também um problema de um mindset desatualizado em muitos profissionais. E isso os prejudica da seguinte forma. Dá só uma olhadinha nessa frase do Dr. Laí Ribeiro. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Os coronéis. Na era industrial, mandava no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Os capitalistas. Hoje, manda no mundo quem tem informação. E eu acredito que o Dr. Laí Ribeiro tenha retirado, se não, eles dois pensaram juntos, o que não é impossível, claro, mas eu acredito que ele tenha retirado esse raciocínio de Alvin Toffler, onde ele, especificamente no livro dele chamado A Terceira Onda, ele aborda que nós tivemos 3 ondas específicas. Uma delas era a era da agricultura, outra a era industrial e a terceira na qual nós estamos no momento, que é a era da informação. E veja que na era da informação, manda no mundo quem tem informação, como disse o Dr. Laí Ribeiro. Porém, que tipo de informação é esse? Será que isso é verdade ou será que é mentira? Ou será que de fato basta ter dinheiro no mundo que você manda no mundo? Basta ter dinheiro que você manda no mundo? Dr. Laí Ribeiro, ele diz o seguinte: se você tiver dinheiro e você aplicar de forma incorreta, você perde em 2, 3 dias. Mas se você tiver informação, mesmo que você perca todos os bens materiais que você tem, você consegue recuperar absolutamente tudo. E curiosamente, eu gostaria de fazer uma pequena comparação com você. Certa vez eu assisti uma reportagem do Globo Repórter que demonstrou que uma grande parte das pessoas que ganharam na Mega Sena, por exemplo, que ganharam fortunas, que ganharam milhões e milhões, hoje elas estão mais pobres do que eram antes. Então veja que o fato de você ganhar dinheiro hoje não somente não é garantia de que você vai continuar com esse dinheiro, mas também há uma grande possibilidade de que, por você não saber gerenciar corretamente esse dinheiro, talvez você fique, não somente você perca esse dinheiro, mas também você fique em uma situação muito pior do que a situação na qual você se encontra hoje. E eu também vi isso pessoalmente em um dos meus clientes há cerca de 8, 7 anos atrás. Um dos meus clientes é uma loja, é uma rede de lojas, na verdade, que tem diversas filiais. E certo dia, depois de muito tempo que eu já prestava serviços para esse cliente, e que eu via os profissionais ralando para crescer, para ter um bom desempenho profissional, para mudar de cargo dentro da própria empresa, eu vi que chegou uma pessoa, e essa pessoa ela chegou com um cargo absolutamente baixo. Ela ajudava a descarregar os produtos de caminhões que chegavam com as cargas, com os produtos comprados. E em cerca de 1 ano ou 1 ano e meio, mais ou menos, eu não estou lembrado o tempo exato, mas foi mais ou menos esse tempo, ele deixou de ser uma pessoa responsável por carregar e descarregar caminhões e ele passou a ser o subgerente geral de todas as lojas. Ele estava abaixo apenas de 2 pessoas, do diretor da empresa e do gerente geral de todas as lojas. Então, eu fiquei absolutamente boquiaberto ao ver essa ascensão dele e ao conversar com ele, eu percebi que ele tinha uma grande qualificação, que ele já tinha sido gerente de outras grandes empresas aqui no Brasil.
e ele teve um problema pessoal e por conta desse problema pessoal ele foi demitido da empresa, ele se afastou dessa empresa e anos depois ele retornou para a empresa da cidade, para a cidade da empresa, e ele conseguiu um emprego nesse meu cliente. E eu percebi que foi exatamente o fato de que ele tinha conhecimento, de que ele tinha experiência, que possibilitou que ele tivesse essa grande ascensão. Então veja, se você está há muito tempo na mesma empresa e você não cresce na empresa e o seu salário não aumenta e você não se desenvolve, das duas uma, ou o problema é com a empresa ou o problema é com você. E eu aconselho você fortemente a olhar para dentro de você, porque você é muito mais fácil de ser mudado, de ser alterado do que a empresa. Porque sobre você você tem controle, sobre você você tem domínio. Você pode, hoje mesmo, enquanto assiste esse vídeo, se matricular em um curso gratuito, começar a assistir um curso gratuito no YouTube, por exemplo, e você pode daqui a 3, 4 meses adquirir uma nova habilidade. Mas você, muito provavelmente, se você for colaborador da empresa, é um pouco difícil você modificar a empresa, principalmente pelo fato de que a gente viu aqui em alguns slides atrás, que as empresas elas têm uma grande dificuldade de passar por esse processo de transformação digital, não por conta de dinheiro, não por conta de tecnologia, de falta de tecnologia, mas por conta da mentalidade, por conta do mindset, certo? E um grande problema das pessoas em geral é que as pessoas em geral elas não têm o costume de estudar, de fazer cursos constantemente, de se aperfeiçoar, de ganhar novas habilidades regularmente. E o problema não é especificamente ou nem tanto das pessoas, mas o problema é do nosso sistema educacional. E o problema é o seguinte: o nosso sistema educacional hoje ele foi moldado para a era industrial, ele foi moldado logo após a Revolução Industrial. E esse sistema educacional que foi criado logo após a Revolução Industrial, ele tinha a característica de preparar pessoas que estudariam durante uma certa quantidade de tempo, que seria o ensino fundamental, ou o ensino fundamental e o ensino médio, ou o ensino fundamental, o ensino médio e uma graduação, ou o ensino fundamental, o ensino médio, uma graduação e uma pós-graduação, que é onde a gente está atualmente. Mas o objetivo, a ideia é que uma pessoa se qualifique durante uma certa quantidade de tempo, que muda de área para área, e depois dessa qualificação, ela passaria o resto da vida trabalhando, ela não precisa mais estudar. E pode-se entender isso facilmente em muitas pessoas quando você pergunta, você estuda? E muitas pessoas dizem assim, não, eu já terminei os meus estudos. Independente de a pessoa ter feito ensino médio, graduação, pós-graduação, doutorado, eu acho o seguinte, eu acho que hoje em dia a gente não termina os estudos. Hoje em dia tudo muda muito constantemente, tanto que o fato de você fazer uma graduação não mais te qualifica como um bom profissional. Não somente pelo fato de que porque uma pessoa cursa uma graduação, não é garantia de que ela está aprendendo absolutamente tudo que ela deveria de fato aprender lá, como também existem muitas áreas, e cada vez mais áreas acontece isso, de que elas mudam completamente em torno de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Imagine uma graduação que dura 4 anos. Então há uma probabilidade muito grande de a tua profissão, que foi criada há 20, 30 anos atrás, por exemplo, em um tempo onde não havia youtuber, em um tempo onde não havia web designer, em um tempo onde inteligência artificial
não estava substituindo muitas profissões como a gente vê hoje, ou pelo menos muitas áreas, muitos setores de profissões, mesmo que a tua profissão, que a tua graduação esteja mais ou menos atualizada, isso significa dizer que provavelmente do tempo que você começou a cursar a tua graduação para o tempo que você terminou a graduação, ela muito provavelmente ficou desatualizada de alguma forma, né? E a qualificação com a qual você vai sair da tua faculdade, da tua graduação, vai depender muito da tua instituição, da instituição que você escolheu. Eu conheço hoje tanto instituições que são atualizadíssimas e que procuram colocar na mente de cada um dos estudantes que a graduação é apenas uma pequena área que o aluno, inclusive, não vai nem aprender com os professores, que ele aprende fora, que ele aprende na internet, que na internet todo o conhecimento está disponibilizado gratuitamente e abundantemente, e o professor ele vai ser apenas um guia, vai ser apenas, eu costumava dizer, um coach de aprendizados, um coach de aprendizagem, para que ele possa mostrar para o aluno que na teoria, independente de onde ele esteja tirando, seja do livro ou seja da internet, funciona mais ou menos assim, mas na prática funciona daquela outra forma. E também para que o professor crie ambientes de aprendizagem onde o aluno tente elaborar a prática e através dessa elaboração e desse exercício ele possa aprender de fato o que ele tem que aprender. Bom, mas eu já falei demais. Resumindo, tem uma outra frase aqui do Dr. Laí Ribeiro bem interessante que diz o seguinte, que retrata exatamente esse ambiente. No mundo de hoje, a única constante é a mudança. No mundo de hoje, a única constante é a mudança. Então, desapegue-se dessa ideia de que você termina os estudos. Desapegue-se dessa ideia de que você só precisa estudar durante X tempo, seja esse tempo para fazer um curso de qualificação, graduação, especialização, mestrado, doutorado, qualquer outra coisa. Você não termina os estudos nunca, porque o mundo está mudando e está mudando aceleradamente. É claro que o mundo sempre esteve em constante mudança, mas o que acontece é que as mudanças que ocorrem hoje são cada vez mais rápidas que as mudanças que aconteciam no passado. Porém, eu tenho uma boa notícia para você que está assistindo esse vídeo. Tem uma frase bem interessante que eu vi de um líder religioso. Eu não sei se esse pensamento está correto, não sei se a ideia está correta, mas eu vi essa frase sim, e ela diz o seguinte: os anjos têm inveja dos seres humanos. Eu digo que não sei se essa frase está correta, porque eu não sei se os anjos têm inveja de fato. Mas vamos lá. Os anjos têm inveja dos seres humanos porque os anjos não evoluem, mas os seres humanos, sim. Então essa é a boa notícia. A boa notícia é que você pode evoluir, você tem a capacidade de evoluir, você tem a capacidade de crescer. Largue mão, deixe de lado dessa ideia de que você não precisa mudar, você precisa sim mudar. A ideia de transformação digital não é recente. A ideia de transformação digital já tem vários anos e já vem acontecendo em várias empresas. A própria Magazine Luiza já é uma prova disso. E a própria Magazine Luiza, o fato de eles terem passado pelo processo de transformação digital e estarem se dando bem hoje, é uma prova de que você, empresário, também deveria ter passado pelo processo de transformação digital. Mas você não passou. Porém, eu estou chamando a sua atenção hoje pelo fato ou para o fato de que não é porque você não passou no passado por esse processo que você não possa passar por esse processo hoje. É claro que hoje está bem mais difícil, é claro que hoje o ambiente está outro, nós estamos vivendo em um ambiente de pandemia
ou pós-pandemia, não sei qual data que você está assistindo esse vídeo, mas o ambiente hoje é completamente outro. Mas independente do ambiente, você tem a capacidade de mudar. Eu já vi senhores de 70, 73 anos iniciando um curso de karatê, começando a praticar artes marciais. Eu já vi reportagens de senhores de mais de 80 anos concluindo uma graduação. Então, o que talvez, se você resistir de fato a esse processo de mudança, o que talvez falte em você é força de vontade. E para te ajudar a ganhar um pouco mais de força de vontade, eu gostaria de compartilhar com você essa frase de Bruce Lee. Olha só que interessante. Um artista marcial extremamente famoso. E ele diz o seguinte: faça da sua pedra de tropeço o seu degrau de subida. Faça da sua pedra de tropeço o seu degrau de subida. Então eu convido você nesse momento, independente se você está passando agora por dificuldades, seja como pessoa, seja como empresa, seja como profissional, seja como empreendedor, seja como qualquer ponto de vista, a partir de qualquer ponto de vista, eu convido você a fazer da dificuldade que você está passando agora, da pedra de tropeço que você se deparou agora, o seu degrau de subida. Faça da sua fraqueza forças. E eu convido você a participar desse projeto que eu crio nesse vídeo, que eu crio a partir desse vídeo, chamado Pedra Degrau. E aí, gostou do nome? Pedra Degrau, baseado exatamente aqui nessa frase de Bruce Lee. Então eu quero juntamente com você fazer uma sequência de vídeos, fazer talvez um curso, talvez possa ser chamado dessa forma, onde a gente possa expor algumas dificuldades, independente do ponto de vista no qual você se encontra, e transformar juntamente com você essa dificuldade ou essa possível dificuldade ou essas possíveis dificuldades em fortalezas, em transformar essas pedras de tropeço em degraus de subida. Convido você. E eu acho que talvez seja muito interessante, sim, você participar desse grupo, dessa sequência de vídeos, você assistir todos os vídeos, porque dizem, tem uma frase bem interessante que diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Novamente, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Infelizmente, geralmente, eu não sei se você percebeu, mas geralmente a gente encontra muito mais pessoas para colocar a gente para baixo do que pessoas que coloquem a gente para cima, pessoas que nos inspirem, pessoas que nos motivem a sermos melhor, a sermos melhores cada dia mais. Então, na esperança, na expectativa ou no desejo de ser uma pessoa que vai te incentivar cada dia a ser melhor, é que eu te chamo novamente para fazer parte aqui desse grupo, dessa sequência de vídeos, desse projeto chamado Pedra Degrau. E olha só que interessante, eu vou basear muita coisa aqui dessa sequência de vídeos em um livro chamado As 16 Leis do Sucesso, que foi reescrito aqui pelo Jacob Petrie, ou eu acredito que seja assim que se pronuncia, Jacob Petrie. Porém que o autor principal, o autor original, é o Napoleon Hill. Então ele utilizou-se da obra do Napoleon Hill para atualizar essa obra dele, baseado nos preceitos mais atuais na nossa atualidade, e reescreveu em um livro chamado As 16 Leis do Sucesso. E é interessante, eu tive a ideia de criar esse projeto também a partir de uma conversa que eu tive com uma cliente, com uma empresária, e que eu vi que muitos dos problemas da empresa, os quais ela enfrentava na empresa dela, poderiam ser corrigidos com simples orientações ou simples princípios
que o Napoleon Hill ensina para pessoas físicas, para pessoas que querem ter sucesso na vida. Então, ao perceber a aplicabilidade dessas leis, não somente para pessoas, mas também para empresas, é que eu tive também a ideia de criar esse projeto. E a partir desse livro eu vou tirar alguns insights, algumas sacadas que envolvam empresas, que envolvam empresários e que envolvam profissionais. Tanto profissionais já atuantes no mercado de trabalho, quanto pessoas que almejam, que desejam ser profissionais, que desejam serem profissionais. Então veja que são basicamente 3 pontos de vista diferentes. Então existe o ponto de vista da empresa, existe o ponto de vista do empresário ou da empresária e o do profissional. E eu gostaria então de terminar esse primeiro vídeo, esse vídeo de abertura do nosso projeto Pedra Degrau, com uma frase bem interessante, que eu gostaria que você olhasse essa imagem que eu vou colocar agora. E eu convido você a fechar os olhos e assumir um comprometimento consigo mesmo de fazer das suas forças, de fazer das suas fraquezas forças, de fazer das suas pedras de tropeço os seus degraus de subida. E a imagem é essa aqui, do filme O Gladiador. E a frase eu vi em um vídeo motivacional bem interessante. E feche os olhos. Convido você a fechar os olhos e imaginando essa cena, imaginando a sua vida diária, imaginando os desafios que você enfrenta no seu dia a dia, pense consigo mesmo, pense que você é um guerreiro, pense que você tem coragem, toda a coragem possível para enfrentar e superar todos os seus problemas. E a frase é a seguinte: os guerreiros olham nos olhos do futuro, sem medo e sem arrogância, mas com a confiança de quem está pronto para o combate. Muito obrigado e seja muito bem-vindo a você que assumiu nesse vídeo o compromisso de nos acompanhar em todos os próximos vídeos do nosso projeto Pedra Degrau. Valeu, tchau, tchau!